Bem, nós temos aqui um projeto, uma planta baixa de todo o complexo do World Trade Center. Aqui, ó, do World Trade Center, Autoridade Portuária de Nova York, e alguns anos depois se tornou a Autoridade Portuária de Nova York, Nova Jersey. O projeto tem como Minoru Yamasaki o projetista-chefe dessa empreitada. Nessa planta baixa, a gente começa a observar todo o complexo, as duas torres, que pelo projeto tem a torre norte como a torre A e a torre sul como a torre B. Esse grande espaço aberto era a praça, uma praça central, a praça Austin Tobin Plaza. Austin Tobin era o presidente, o acionista majoritário, o diretor-geral da Autoridade Portuária de Nova York. Os prédios que ficam em torno eram os prédios da alfândega, tinha um hotel, o Marriott Vista International, que ficava justamente no meio dessas duas torres. Aqui vou dar mais atenção justamente a respeito da base da estrutura da maquete. Essa foi a primeira tentativa de base. A base, o térreo da torre. Mas aqui foi o primeiro protótipo, como vocês podem ver, deu errado. As torres em si eram sustentadas por uma estrutura que o pessoal da engenharia de estrutura tubular, que é basicamente isso. Isso em si eram todas as escadas, estavam concentradas no núcleo, que é aqui onde ficavam todos os elevadores, as escadas de emergência, dando assim o restante dos espaços para as grandes áreas abertas dos escritórios. Esse aqui foi o primeiro protótipo, mas vocês podem ver, não deu certo. Infelizmente houve uns equívocos, mas já dá para ter uma noção de como é que vai ser para a segunda tentativa. Logo abaixo os elevadores, o local da rampa, o segundo andar, que dava justamente para a saída para a praça. E essa aqui é a nova tentativa que vai ser posto naquela maquete, naquela estrutura maior que apresentei no vídeo passado. Para ficar mais fácil de entender, nós temos aqui uma outra planta, uma planta baixa, vocês podem observar, The World Trade Center, One Floor, primeiro andar. É justamente essa região aqui que está com uma faixa pintada de vermelho. Aqui pode ser considerado o primeiro andar do World Trade Center. Já o segundo é esse aqui, Second Floor, segundo andar, World Trade Center. Vocês podem observar que existe uma abertura, significa que esse aqui é o chão do primeiro e aqui é o piso do segundo. E essa curvatura aqui é justamente o que explica essa curvatura aqui. Essa maquete aqui não foi bem feita, vai ser desmontado, mas a estrutura dela vai ser aproveitada para a outra que está justamente ali. Justamente aqui seria justamente o local da praça Austin Tobin, onde aqui vai adentrar o segundo pavimento, o segundo andar, e aqui em si seria o primeiro, com as próprias plantas já mostram. E aqui interessante são os elevadores que ficam todos concentrados no núcleo do prédio. À medida que o prédio foi subindo com os outros andares, vai surgindo os grandes espaços abertos. Aqui é uma ideia que encontrei na internet, que justamente o centro
onde fica toda a estrutura de concreto armado, os pilares centrais e tudo mais, e os grandes espaços abertos destinados para o uso dos escritórios que tanto a capitania dos portos almejava. E isso vai ser posto aqui. Isso é o que vai segurar todo o esqueleto ou toda a fachada que está sendo feita aqui. Uma vez feito isso, reforçado e com todos os detalhes prontos, que também tem muito detalhe aqui, como vocês podem ver pelas plantas, tem até escada rolante, tem uma escada rolante, uma dupla, uma para subir, um sentido subindo e outra descendo, muito comum em shoppings que todo mundo utiliza. Tudo isso vai ter que ser observado de maneira o mais fidedigna possível, E não podemos esquecer as entradas, as 4 portas, sendo 2 portas giratórias, que vai estar justamente concentrado nessa região aqui. E aqui seria justamente uma escada rolante, mas como esse modelo é só um protótipo do modelo final. Esse daqui vai ser desmontado e vai ser reaproveitado para ser a base da Torre Sul. É basicamente isso que teria que se mostrar hoje. Mas antes de mais nada, é essa parte que vai sustentar todo o esqueleto da maquete. É esse tronco, é a estrutura tubular que sustentou o prédio, fornecendo assim os grandes espaços abertos que tanta capitania dos portos almejava naquela época.